tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de setembro de 2017, terça-feira. O número do verbete é 4.246. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 17 máximos. O título do verbete é Subpensenidade, a especialidade patopensenologia. Quem redigiu o verbete é a professora Cristina Nievas, é veterana, né? Já escreveu quantos verbetes? 17 verbetes com esse. Então, a professora Cristina Nievas é graduada em Psicologia, ela é argentina, natural de Buenos Aires, voluntária da Conscienciologia desde novembro de 1992, é tenepsista desde 2009. Então, vamos aqui à definição. A subpensenidade é a qualidade, caráter ou condição da autopensenidade com predomínio das energias do subcérebro abdominal, notadamente do umbilico chakra. Manifesta pela consim, homem ou mulher, por meio da recalcitrância em preconceitos, teimosia, radicalismo ou posturas equivocadas, passíveis de atravancar o deslanche recinológico. Agora, na pensenologia, a subpensenidade, o holopensene pessoal da subcerebralidade, os subpensenes, o holopensene pessoal da subconsciencialidade, os egopensenes, os patopensenes, os dubiopensenes, os estagnopensenes, os elipsopensenes, os ictopensenes, os infantopensenes, os inculcopensenes, os infrapensenes, os pirropensenes, os tautopensenes, os credopensenes, o bagulhismo autopensênico e, no final, os esforços para a conquista da retilinearidade autopensênica. Agora, na fatologia, a escravidão ao subcérebro abdominal, a subcerebralidade, os atos subrepetícios, a subnormalidade, a subracionalidade, a subadultidade, o subúrbio intraconsciencial, o porão consciencial, o monoideísmo, a subpersonalidade, a pré-serenidade medíocre, a instintividade, a ancestralidade, as submemórias, a tendenciosidade, o desinteresse no prioritário, a autodisplicência, a autonegligência, o escapismo, o autodesafeto, o mal-querer, a autossubestimação, o autodesrespeito, a indisciplina pessoal, a autodesorganização, a falta de autorreconciliação, promovendo a autoconflituosidade, o senso de impotência produzindo o autodesencorajamento. Nós lemos aí só algumas linhas, né? A fatologia tem mais de 20 linhas. Agora aqui na parafatologia, o despreparo para a autovivência do estado vibracional profilático, o despropósito manifesto na manutenção da imaturidade, refreando o desenvolvimento parapsíquico, a manutenção do bagulhismo energético, o autoassédio contumaz favorecendo os heterassédios, o desenvolvimento paraperceptivo promovendo a autodesassedialidade, a paraprofilaxia das patologias holossomáticas e, no final, as benesses do melhoramento bioenergético. Depois, ali na remissiologia, nós destacamos autocorrupção, autopensenização ilícita, dubiopensenidade, ortopensenidade, patopensene e vergonha da autopensenidade. Também nós lemos só algumas aqui, tem 15 referências aqui na remissiologia. Agora a frase enfática. A remissão da subpensenidade só é atingida pelos autoesforços contínuos, vontade inquebrantável, permanente higiene energopsicossomática e desintoxicação gradual da autopensenosfera. Para você, leitor ou leitora, quais têm sido os autoesforços dispendidos
para superar a subpensenidade? Qual a autoavaliação dessa reabilitação pensênica? Ali na bibliografia específica tem 3 referências, que é o Homo Sapiens Urbanizatus, o Léxico de Orthopensatas e o 700 Experimentos da Conscienciologia. Agora aqui na mega-análise, que é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pelo Cláudio Monteiro, a Zilá Padilha e a Nilzabeth Correia. São 20 palavras que se destacam no verbete, 20 palavras marcantes. Irreflexão, infantilismo, ilogicidade, idiotismo, autoimaturidade, autopensenidade, autodepreciação, anti-autovitória, autorreconciliação, emocionalidade, subcérebro, escravidão, submemória, instintividade, autossubestimação, autodesorganização, autoparalisação, desmotivação, trafarologia e patopensenologia. Então, professora Cristina, a gente sempre pergunta aqui para a verbetógrafa para ela explicar qual foi o contexto da escrita do verbete, o que aconteceu na escrita desse verbete, o que te levou a pesquisar esse tema. Na verdade, esse tema, quanto à pensenidade, é um tema para mim importantíssimo, né? Eu considero que é o primordial do estudo da consciência, seja a própria consciência e a hetero, né? As outras consciências. Com respeito a isso, tem acontecido na minha vida muitas dessas coisas de autodesorganização, de observação hoje de situações bem complexas para mim, de desconsideração, né, de coisas primordiais. Então, hoje eu realmente agradeço os avanços obtidos, né, valorizando digamos, o pouco a pouco, como a pessoa vai considerando coisas, pela assistência recebida, pela própria historicidade que vai aos poucos acontecendo, quando a consciência vai tentando cada vez mais melhorar. Então, eu vou dizer que estou realmente com interesse de compartilhar com os tertulianos, para tertulianos, agradecendo essa confiança, né, que estou recebendo da equipe, né, para poder estar hoje sentada aqui apresentando mais um verbete. É uma coisa que eu realmente valorizo muito, porque tem valor, né? E se a gente fica pensando todas essas definições, né, são 20 palavras que definem um estado lastimoso da consciência. Quando a gente pensa que ressoma para poder melhorar a evolução, realmente ir considerando que a pessoa pode estar nesse estado sem procurar nenhum tipo de melhora pessoal, de avanço, né, de solução a uma temática tão complexa, né, para a gente, não sendo fácil, claro que não. Ninguém disse que seja fácil, mas ninguém também considera que é impossível. Os avanços que eu venho experienciando ainda não estão otimizados de acordo à minha própria reflexão, né? Dá para pensar que a gente, com esforço, pode ir aos poucos melhorando o que puder, né? Acho que isso faz parte da inteligência da consciência. Então, hoje, a ideia foi isso, ir observando atitudes minhas que foram mudando e que ainda estão algumas em andamento, né? Mas que dá uma possibilidade de estar falando, em alguns casos, do antes e o depois. Muito bem, então vamos aqui para as perguntas dos teletertulianos, começando aqui Foz do Iguaçu, a professora Érica Souza. Em Parafatologia, página 14, penúltima linha. Poderia nos dizer como ocorre a paraprofilaxia das patologias holossomáticas? Eu coloquei aqui na frase enfática, na página 17,
a remissão da subpensenidade só é atingida pelos autoesforços contínuos, vontade inquebrantável, permanente higiene energopsicossomática e desintoxicação gradual da autopensenosfera. Então, por que eu estou considerando o pensene? Porque a partir de aí a consciência vai melhorando, vai conseguindo um avanço nas melhoras energéticas, né? Todo tem que faz parte do holossoma. Por quê? Porque o pensene vai, a reflexão sobre o autopensene vai melhorando também, logicamente, as emoções. A consciência para pensar em atitudes, tenta mais refletir que atuar sem considerar, às vezes, consequências que isso pode ter. Se ainda a gente reflete e, no entanto, às vezes não consegue acertar, né? Imagina quando a consciência não tem em conta o que levou à ação, o erro na atuação do comportamento. Então, a partir da pensenidade, eu vou ouvindo como vai a consciência podendo reciclar o tema das emoções, o tema das energias, o tema da mental somática em si, né? Todo o trabalho mental somático que ocasiona a autovigilância salutar da pensenidade. Por isso eu falo do tema da paraprofilaxia do holossoma. Nesse ponto eu quero estabelecer, né? Agora as perguntas de Ribeirão Preto, estrangeirismologia, página 13. A primeira linha, poderia exemplificar o acting refletindo a greve mental somática? Sim, justamente o que eu quero colocar, o que praticamente acabei de falar, né? Como a pessoa não, por impulso, tenta viver, né? Por exemplo, atitudes, acontece uma coisa e ela não consegue pensar primeiro para poder atuar depois. Então, quando a consciência é impulsiva, que em geral, de acordo com o que ela sentiu na hora, atua sem mediar o pensene, acontecem essas coisas, né, da subpensenidade. Porque às vezes se vê, pode ser um erro que seja danoso para outra consciência, às vezes não é, mas o que acontece? O tema de poder refletir antes de atuar ajuda a consciência a melhorar a qualidade da resposta que ela dá. Pode ser não danoso, mas a consciência atua em um aspecto de subconsciencialidade, porque ela não consegue melhorar o nível de atuação a partir de não parar para pensar. Então, isso acho que a greve mental somática que eu quis colocar aqui, né? A impossibilidade da consciência de poder agir melhor, mais inteligente, tentando ver qual o que melhor se ajusta para ela poder atuar. Só terminando aqui na estrangeirismologia, na segunda linha, ele pergunta a irreflexão ad absurdum. Se você poderia exemplificar também. Onde é a irreflexão? A irreflexão ad absurdum. Absurdo. Estrangeirismologia, segunda linha. Sim, na segunda linha, né? E justamente que a falta de poder refletir ou de ter consciências que dificilmente param para refletir, que são as que lastimosamente o que acontece é que vai errando, né? É difícil que a consciência possa atuar bem quando não tenta considerar primordialmente o que está acontecendo, o que ela pode ver na hora para melhor escolher, que coisas ela pode considerar
por exemplo, de pensenes que vêm, às vezes, que são quase naturais e a pessoa nem para refletir neles. Então, esses pensenes que muito têm a ver com o nível de historicidade da consciência, por exemplo, o temperamento da consciência. Nós temos facilidade para determinados tipos de pensenidade, de acordo às vivências, né, de cada quem. Às vezes a própria existência, e muito tem a ver com vivências passadas. Então, essa questão, às vezes, dessas reações assim naturais, sem tentar rever se é a si mesmo, se é isso o que é melhor para considerar, nos leva, infelizmente, a muita questão, por exemplo, de dúbio pensenes, que são os tipos de pensenes onde a consciência tem dificuldade para a decisão, né? Por quê? Porque ela fica na insegurança, falta de certeza nas coisas, e a consciência vai alimentando, com isso vem a repensenidade, que é estar batendo na mesma tecla, sem um nível maior de lucidez. Então, isso vai produzindo, por exemplo, a ideia fixa. A consciência está sempre batendo nessa possibilidade de o que for. Por exemplo, eu trouxe aqui uns livros que a gente esteve debatendo por círculo, não um círculo, sino o clube do livro que se dá na OIC. E, por exemplo, eu posso trazer um exemplo, Plano B, por exemplo, de Sheryl Sandberg. Eu procurei, tem muita coisa para ver, mas, bom, pelo menos para eu poder exemplificar, né, que coisas podem promover o repensene se a consciência não para pensar. Nesse caso, a autora, bom, o que acontece com ela que fica viúva, o marido sofre um acidente, e ela, da noite ao dia, ela fica realmente sente que não tem chão, né? Que, bom, é de considerar, são momentos bem difíceis para a consciência. Então, o que ela vai, por exemplo, explicitando, tudo na minha vida é horrível, e vai ser horrível sempre. Meus filhos já não vão ter uma infância boa, por exemplo. Tem toda uma questão, ela fala com respeito ao esposo, eu pensava sem parar que poderia tê-lo salvado se o tivesse encontrado antes. Depois os médicos esclarecem para ela que realmente foi uma coisa de morte imediata, né? Não, ela ainda estiver ao lado dele e não ia poder salvar. Mas esse repensene vai criando ideia fixa na consciência, vai colocando a consciência no que seria, se ela tem uma tendência temperamental, o tema, por exemplo, de estar aprofundando nisso, estar batendo a tecla nesse sentido, estar continuamente considerando isso a partir dessa situação, se a consciência não para refletir, pode realmente chegar ao próprio suicídio. É uma coisa muito séria como nós alimentamos ideias, que coisas acontecem para nós atuar de determinado jeito. Não sei se deu para esclarecer. Não, acho que é isso aí. Você tocou num ponto importante, que é parar para refletir. Eu acho que a maioria das pessoas não tem o hábito da reflexão, e entra nisso que você falou, né? Esse pensamento automático, pensene automático, e ela nem se dá conta de que está repetindo. O repensene são assim, ruminações mentais que ela fica, e ela não para refletir. Falta o hábito de reflexão. Realmente reconhece num ponto, por ajuda, né, que ela tem profissional também, que ela considerava-se culpada disso. Que o marido morreu porque ela não soube atuar. Então, essas coisas não são bobagem, não. São coisas para a gente ir
considerando como a gente vai reagindo e quais são as ideias que vêm quanto ao assunto, qualquer assunto, que coisas vêm à tona na consciência, qual a tendência dela, a pensar o quê? Coisa assim catastrófica, de repente tem uma ideia de conseguir alguma solução, mas que tipo de solução? Quais são as ideias que vêm para poder que ela considera possíveis para poder sair disso? Tudo isso realmente eu quero compartilhar com vocês, é bem importante que a gente considere, para melhorar a qualidade de vida, né? A partir da pensanidade. André, você queria tentar? Então, Cristina, parabéns aí pelo verbete, muito bacana. Aqui na Fatologia, na sexta linha, na página 14, você coloca a falta da autorreconciliação promovendo a autoconflituosidade. Você pode aprofundar? Sim, eu estava em alguns itens da página, dessa mesma página, aí na Fatologia, por exemplo, eu considero o senso de impotência produzindo o autodesencorajamento, a preguiça, a desmotivação, a inércia, e isso pode levar, logicamente, a auto-inadimplência, né? Consigo próprio e, logicamente, com o que a consciência teria que fazer. Então, essas coisas eu estou estudando muito, porque vou ouvindo como, às vezes, a raiva, né, pode ir levando isso, a essa... Por exemplo, a pessoa não consegue um tipo de objetivo, seja laboral, seja pessoal, como isso vai produzindo situações íntimas na consciência, que coisas ela começa a elaborar a partir dessa situação, quais são as ideias que produz isso. Então, às vezes a raiva contida pode ir levando a um estado de sensação de não poder ela fazer mais uma coisa, ou pelo menos mais alguma solução respeito disso que está acontecendo. Então, logicamente, isso leva a uma depressão. Por quê? Porque essa raiva contida é muito agressiva para a própria consciência. Sim. A consciência realmente se agride, se pode ficar bem agredida ao ponto de não ter quase uma possibilidade de reagir e melhorar essa situação para sentir-se mais capaz, né? Começa a se sentir incapaz, com desvalorização, acha que ela já não vai encontrar alguma solução possível, que isso já não dá certo, que ela não está preparada para isso. Tem muita coisa que pode ser fomentada a partir dessa tendência pensênica, né? Mas isso... frente a coisa que não pode avaliar. Sim, mas isso já então, não é uma... Então, essa auto-inadimplência, termino Sim. isso, essa auto-inadimplência pode, eu estou me escutando, a ver se isso pode vir justamente dessa questão de autodesvalorização por, às vezes, muita... inflexibilidade, né, da própria consciência temperamental. São coisas que... Mas isso já não é uma psicopatologia? Mas quanto de psicopatologia tem na vida cotidiana? Sim. Quanto? E a gente nem descobre, porque estão aí, a pessoa diz, não vou deixar isso, né? Não, Sim. Isso não dá certo para mim, procuro outra coisa. Mas às vezes dá certo e a consciência não se anima a fazer isso. Então, eu estou muito observando isso. Que coisas, no meu caso, né? Que coisas eu deixo de fazer ou não faço, vou deixando de lado por questões de não enfrentamento. Aí está o autoenfrentamento. Entendi. Aí está o tema do autoenfrentamento que se fala olhando tanto seu verbete, na né, consciencioterapia. Cristina, eu acho que assim, uma observação, né, que poderia talvez acrescentar, até com relação à hominologia,
né, que você fala sobre diversos homo sapiens ali, eu estava pensando de talvez entrar o homo sapiens belicosos. É possível. Porque eu estou colocando... Porque, na verdade, belicosidade fundamentalmente consigo próprio. Consigo próprio. É um processo subcerebral, né? O que é interessante, assim, que o teu verbete... Tá bom, é boa a ideia. É que ele dá um foco, assim, né, Cris, do ponto de vista... olhando bem esse lado meio da psicopatologia, né? Você vê meio atitudes que vão levando, mostram de fato que a pessoa tem que dar uma volta, tem que dar fazer uma reciclagem, né? Que entra bem esse aspecto recinológico, não é isso? Mas para isso a consciência tem, eu considero, ter que ter essa força que só é possível quando dá realmente assistência, produz, né? Assistência que a consciência vai recebendo, que vai melhorando todo o tipo, por exemplo, no Homo sapiens Reurbanizatus se explicita isso, né? Do trabalho das consciências que assistem, né? As consciências lúcidas assistentes que vão promovendo limpeza nos espaços, nos locais para poder conseguir a reurbanização. E a reurbanização da psicosfera, por exemplo, é realmente fundamental para a consciência ir podendo melhorar pensamentos, jeitos de atuar que às vezes nem a consciência desconsidera. E muito dessa assistência de energias saudáveis, né? Sagias, de amplitude pensênica, de universalistas, cosmoéticas, vão promovendo toda essa limpeza na psicosfera da consciência. Mas precisa, logicamente, da vontade pessoal, né? Agora, milagre não tem. Agora, a consciência precisa trabalhar consigo, ter vontade, sagia de trabalhar com ela mesma para poder fazer reciclagem. Agora, como você vê esses traços conscienciais, os traços conscienciais, que são subcerebrais, mas que na nossa sociedade passa desapercebido? Por exemplo, a gente vê pessoas muito ligadas à própria família, ao próprio umbilico, né? O processo do grupo karma também é um processo subcerebral forte, né? É uma subpensenidade. A pessoa ela deixa de expandir para a assistência, assim entra o processo territorialista. Tem o verbete, né, na enciclopédia que é falado terra, que ele vai mostrar justamente o valor do ser humano à terra. E como que você vê esses lados que, de alguma maneira, eles são naturais na nossa sociedade? A gente liga a televisão e vê diversas ações subcerebrais que não são tão psicopatologias assim, pelo menos declaradas na sociedade. Porque tem uma coisa que a gente tem que considerar, sobretudo do ponto de vista conscienciológico, né? O nível evolutivo da consciência. Sim. Tem coisas que podem ser psicopatológicas quando a consciência já está para um nível melhor, mas outras fazem parte da ignorância evolutiva, que temos todos até atingir um escalão mais avançado, né? Então, às vezes a gente tem que observar isso. O que acontece com determinadas consciências, que coisas vão produzindo realmente mudanças importantes. Por exemplo, eu não mostrei os livros. Esse incógnito, a ver se dá para... Tem que mostrar para aquela câmera. Aí, incógnito. Você vê? É de David Engelman. Então, ele coloca, agora eu estava justamente lendo, como ele fala sobre condutas em pessoas realmente criminosos, né? Em pessoas que estão, assim, que tem que estar em prisão por ter feito atos realmente sérios. Mas é importante porque eles falam de treinamento pré-frontal, que realmente o que diz é procurar que a consciência tente melhorar como seria, o autoafeto, por exemplo. Que a consciência saiba que ela pode dominar os instintos. Porque fala de coisas bem sérias, parte da lobotomia, que infelizmente
quem decidiu, McMurphy, a personalidade é McMurphy, não, foi Monix, desculpa, foi, o nome completo, Egas Monix, que ganhou o prêmio Nobel, aqui fala no livro, né, por ter aplicado a lobotomia, que ele considerava que era, nessa hora, eficiente para evitar reações das consciências, né, que elas façam danos a outras consciências. E percebeu que era um erro, né? Depois isso analisa o autor, que foi deixado de lado, mas não por questões éticas, sino por drogas psicoativas, né, que eram mais práticas para colocar que estar mexendo sobre os lobos frontais das consciências. E chega depois o treinamento pré-frontal. Então eu digo, quanto de ignorância se tem sobre as possibilidades de domínio de nosso corpo. Imagina as consciências que ainda não estão preparadas ou não têm um conhecimento, né? Porque estamos nesse planeta, com Conscienciologia se sabe, com diferentes níveis evolutivos. Tem consciências que têm poucas vidas, tem outras que têm muitas vidas e têm mais experiência no tema. Então é difícil às vezes, tem que ver cada caso. Aqui, por exemplo, se fazem estudos, né? E se chega a, realmente, o que eu vou definindo, que chegam a valorizar a vontade da consciência, de poder ir melhorando condutas instintivas, coisas, evitar, frear o que realmente não presta. Por exemplo, se fala está bem o autor, por exemplo, comenta de casos, por exemplo, onde a consciência vê criminosa o tema contra, claro, a agressão ao outro, e a agressão a si próprio, quando a consciência consome, por exemplo, alimentos, né, excede alimentos, ou não come, outro extremo, né? E ela não para pensar o dano que está fazendo ao organismo. Digo, são coisas que realmente dão para a gente ir podendo entender que uma coisa é quem já está preparado para essa possibilidade, que aí tem uma psicopatologia. E não necessariamente tem que ser um criminoso. É um indivíduo comum, mas você começa a observar o comportamento dele, reações da consciência, e realmente dá para fazer um estudo, né, de uma personalidade com problemas psicopáticos ou psicopatológicos. Mas outro tema é a consciência que ainda não está preparada, que vai atuando na medida das suas possibilidades evolutivas. Então, nesse ponto, aí está o que a gente considera, que eu coloco aqui na estrangeirismologia, com respeito ao temperamento, né? A ver onde eu coloco as emoções. O verdadeiro trabalho de isso, obrigada, não encontrava. O verdadeiro trabalho de Sísimo quanto ao tema digamos, do comportamento que já a consciência traz, né, de acordo ao seu temperamento. Então, eu penso que quando você fala de Homo sapiens bélicos, a gente não só tem que pensar nos terroristas, nas consciências que gostam assim da militância, do tema das armas, senão é bem mais profunda a coisa, né? É bem mais profunda, é agressão em tudo, contra a própria consciência, que pode ser muito forte, pode ser até sutil, mas tem, né, agressão da consciência, quando ela se impede caminhar, né, evolutivamente. Tem tudo para poder bem, por empezar, a resoma. A resoma é uma possibilidade ímpar, eu tenho já falado várias vezes isso. E quando a consciência fica envolta na mesmice, fica envolta, realmente está tendo uma agressão bem forte com ela mesma. Só uma dúvida, Cris. Você colocou aqui bem na definição o processo do subcérebro, né? É. E
Você vê a influência do cérebro reptiliano muito nesse processo também? E claro, claro. Sim, né? Porque realmente fala de ignorância séria da consciência. E como às vezes isso pode realmente inabilitar a consciência para aproveitamento das possibilidades evolutivas. Então, realmente isso é um tema para cada um, né? A proposta minha é cada um ir vindo o que, por exemplo, o trafar. Eu coloco aí toda uma série como o trafar e o erro-nação. Como a falta de traços conscienciais leva a trafares. Que a consciência não consegue aprender, que falta ainda experiência no tema. Parabéns aí, Cristina. Obrigada. Pelo 17º, né, verbete. Agradeço. E a minha pergunta é na 17ª linha. Ah, bom. Na página 14, na fatologia. O desinteresse pelo autoconhecimento, podendo evidenciar ectopia afetiva. Sim, porque eu considero, tentando refletir quanto ao que é autocorrupção, o que são o autoperdoamento, de todas as coisas que eu coloco aqui, a maioria, considero que são de autoperdoamento, que leva realmente a um nível consciencial. E, contrariamente ao autoimperdoamento, que pelo que eu vou compreendendo dentro do que vou estudando, a maior possibilidade da consciência de se estimar, tentando melhorar e se conhecer, e poder ela, a partir daí, ir ampliando conceitos, podendo ter mais domínio sobre o que fazer, né? As possibilidades evolutivas que ela tem. Então, quando eu considero que a consciência não tenta mergulhar nela, passa batido, como ela é, nessas considerações da consciência, quando diz, bom, eu sou assim e vou morrer assim e é meu jeito, né? Essas reações que a consciência tem. Como não se para pensar que, na verdade, a ideia é ir melhorando a cada vez mais, e como muitas vezes isso mostra o nível de afeto, do próprio afeto da consciência. Quando ela desconsidera que não dá para ela mudar, que é assim, eu nasci assim, bom, já está, pronto. Não abrir-se para ver que outras coisas podem melhorar, né? Para poder ir crescendo, né? Eu só queria lembrar que a ectopia afetiva tem no... Tem verbete. Tem. No verbete não, me afeto desculpa. deslocado, né? Fora do lugar. A pessoa tem uma afetividade que está fora do comum, totalmente, vamos dizer, fora do lugar mesmo. É o tipo exemplo é a mulher que se apaixona pelo sequestrador, quer dizer, ela tem um afeto. O outro se apaixona pelo cachorro. Síndrome. O afeto dela está fora do lugar. Mas pode continuar. Continuando. Então, voltando ao tema, a falta de afeto ou pouco afeto faz que a pessoa não tente procurar melhorar. E essa questão de achar que o autoperdoamento favorece é um afeto deslocado, sim. E você falou do amor aí, do perdão. Então, a gente vai lá no principiologia, o último princípio, porque essa ectopia afetiva, a pessoa sempre usa, né, a lei de Talião, o princípio cosmoético, anticosmoético de Talião. E quando muitas vezes aí tem a agressão do que não consegue a consciência, colocar lá fora, né? Às vezes a autoagressão, mas parte da autoagressão, porque quem agride realmente, ou quem fica com raiva de outras consciências, a primeira consciência que agride é a si própria. É a si própria. Então, esse é o mal-querer pessoal, o auto-mal-querer.
Por isso eu considero isso, como coloco aí como princípio. Quando a consciência consegue melhorar isso, avançar, sair dessa coisa tão desestimável, tão pouco eficaz, tão pouco produtiva, né? Vai aí melhorando e a consciência, quando mais vai avançando, mais compreendendo suas próprias reações, seus erros, vai tendo cada vez menos tendência a estar exigindo no outro, cobrando o outro. O princípio de Italião é o princípio da vingança, né? Olho por olho, igual a mesma coisa. É vingança, você fez uma coisa... Você fez eu sentir isso, eu vou fazer você sentir pior. Vai fazer você sentir, quer dizer, é uma subpensene, né? E a melhor cura disso é quando a consciência começa a ver os próprios erros, as próprias falências, a própria falta de maturidade. Então, quanto mais se vai conhecendo, ela vai sendo menos exigente com os outros e vai sendo mais exigente com ela própria. E é verdade, é o que o Amin falou, que a gente está comentando, né? Por isso, você tira quando um braço, mais... quer que tire o outro braço do outro. Não, você tirou meu braço, eu vou tirar o seu. Você me cortou o dedo do pé, eu corto o seu também. E tem gente até hoje que pensa assim, né? Tem algumas religiões que pensam assim, que o princípio de Italião é um princípio válido ainda. Até hoje, em pleno século XXI, ainda se pensa desse jeito. É triste pensar nisso, né? É claro que é triste, claro que é bem triste. Quanto mais lúcida a consciência, vai desestimando isso, porque também vai acessando outras informações, né? Deixa eu só dar um aviso aqui, que eles pediram para avisar que o site da Tertúlia está fora do ar, mas é possível assistir online, normalmente através do canal do YouTube. Mas pode continuar. Perfeito. Mas não vai adiantar, porque se eles não estão vendo, né? Tudo bem. Você já deu uma palhinha ali para o André, na fatologia, na 20ª linha, o verdadeiro trabalho de Sísifo no burilamento do temperamento. Sim. Tudo porque aí, dentro da ciência convencional, por exemplo, o temperamento não muda. E sim muda. Dentro do neoparadigma da conscienciologia muda, mas muda a partir de quanto? Quanto tem que se esforçar a consciência para ir mudando conceitos que vai tendo, né, de acordo como consciência quer, com tendências que são improdutivas neste caso, né, que eu planteo como improdutiva. Valeu, obrigada. Então vamos continuar aqui, as perguntas ainda de Ribeirão Preto, ortopensatologia na página 13, a terceira pensata. Poderia definir a articulação dos pensenes? O que ele está perguntando, o que é essa articulação dos pensenes? Na terceira ortopensata. Pensenidade, sair da movimentação dos bíceps, isso? Essa. Para a articulação dos pensenes é sinal da inteligência evolutiva. Ele está perguntando para quem está perguntando ortopensenologia, está perguntando o que é a articulação dos pensenes. Ortopensatologia, essa ortopensata é do dicionário de argumentos que tem escrito o professor Baldo, o léxico que a de gente coloca. Desculpa, tem razão, me desculpa. O léxico de ortopensata. Com respeito a isso, quero falar da consciência começar realmente a usufrutuar do que é a pensenidade. Usufrutuar da pensenidade, deixar de lado as ações, né, os estímulos, a parte instintual, instintiva, para ter mais lógica nas considerações, né? Poder ser mais mental soma que psicossoma. É isso aí. Agora, na pensenologia, na página 14, na terceira linha, ele está perguntando o que significa os pirropensenes. Os pirropensenes é tudo aquilo que tem a ver com o radicalismo, com essas questões de posturas assim, de não moderadas da consciência, que tem a ver com falta com extremismo.
Eu tenho utilizado esse no outro verbete que eu falo de excessos, né? Onde a consciência não, naturalmente tem uma questão de tender a radicalizar as coisas, a ser inflexível também na parte da pensenidade. E isso é bem difícil de ir mudando, mas o que acontece? A consciência pode aproveitar essa tendência para o foco, por exemplo, né? Para ir aos poucos conseguindo um megafoco. Aí tem uma possibilidade, tem uma tendência da consciência, mas vai mudando o objetivo, um objetivo mais saudável. Aqui tem uma pergunta que você já explicou, mas se você quiser assim, repetir rapidamente, na Fatologia, página 14, 8ª linha, poderia abordar a autoinadimplência? Sim, eu antes comentava que a atitude da consciência, muitas vezes, quando ela não consegue um objetivo, isso pode promover que ela fique realmente com raiva, com mal-estar por não conseguir, e a reação pode ser de não ter essa vontade de fazer coisas, né? Essa falta de interesse em fazer determinado assunto ou determinadas coisas onde ela não se sente com certeza. Eu estou nesse ponto pesquisando isso. E como pode, logicamente, a pessoa que não tem vontade, que não tem motivação de fazer coisas, chega à inadimplência, porque ela não vai, seja pessoal ou seja com os outros, né? Em qualquer atividade que ela faça. Então, essa falta de insegurança, de achar que pode, aí também é possível que entre o orgulho, né? O nível de orgulho, da consciência deixar de lado para não se enfrentar a uma frustração. É uma coisa bem interessante, pelo menos para mim é bem interessante para ir esmiuçando condutas pessoais e poder superar, lógico, a ideia é superar, né? Superar isso, não ficar em que, bom, eu sou desse jeito e acabou. Não, é justamente tudo isto está pensado, esta proposta de verbete está pensado para ir vindo como eu vou trabalhando as coisas que ainda não consigo fazer e que eu estou cada vez mais ciente que tenho que fazer. Você queria perguntar? Parabéns pelo verbete, Cristina. Obrigada. Aqui na página 15, é numerologia, fala um pouco sobre a falência na compreensão das ocorrências e a falibilidade nas ações. Claro, bom, uma coisa tem a ver com a outra, né? Quando a consciência não interpreta mal, às vezes são as interpretações que ela faz. Temos que pensar que a gente pode receber muita informação, mas ela vai decodificar de acordo a quais são seus meios, né, para poder ir compreendendo, até quando ela pode compreender determinadas informações. E a tendenciosidade ajuda, porque a consciência vai tentando interpretar, quando ela não reflete, né, sobre o tema, vai interpretar, às vezes, naturalmente, de acordo às suas tendências, a sua possibilidade de compreensão do assunto, ou incompreensão, nesse caso, né? A gente não compreende, traduz mal e vai produzindo também falências nos actos. É o que acontece muitas vezes com situações que ficam com brigas, porque um fala uma coisa, o outro não entendeu direito e reage de acordo a isso, e não, justamente pode interpretar ou compreender mal a ação do outro. Nesses casos é bem de comunicologia, né, de estudo da comunicação. Como às vezes se produzem conflitos por não se compreender uns aos outros. Ainda quando é alguma coisa que pode ser agressiva, se a consciência vai melhorando a qualidade dela de pensar, de reagir,
de tentar entender o que aconteceu, o que está passando aí nessa situação, isso vai melhorando muito a falência com respeito à interpretação, porque a consciência vai ampliando, né? Vai melhorando. O parapsiquismo, nesse ponto, eu considero que ajuda demais, porque tem nela nível maior de compreensão do que pode estar acontecendo. Então, dá para ela ter jeito de ampliar o nível de compreensão e, portanto, de interpretação. Então, erra menos, tem menos essa tendência a atuar por impulso, tem menos possibilidades ela de reagir, às vezes, inadequadamente. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Né? Terezinha? Cristina, parabéns pelo verbete. Obrigada. Muito interessante esse tema mesmo, para a gente pensar. Eu vi que você colocou, acho que umas 3 vezes, sobre a questão da mania de bagulismo, né? Bagulho, né? Tu colocou sobre a questão ali, vou citar só para te ter, assim, na página 14, na pensenologia, você colocou o bagulismo autopensênico, né? E depois você citou na maniologia ali, a mania do bagulismo. Poderia ampliar para ver... Porque a subpensenidade leva a isso. Porque há todo deterioro da mental somático da consciência. Quando está nesse nível de pensamento. Tu quer dizer, então, que a pessoa fica acumulando determinados pensamentos patológicos. E, lógico, se intoxica, vai se intoxicando. Que vai intoxicando a própria consciência. Seria isso, então, no caso? Seria isso o motivo. Como, às vezes, a subpensenidade, por exemplo, nos casos que a consciência tem possibilidade propostas, eu observo isso no dia a dia. Quanto o nível de subpensenidade, quanto, por exemplo, as ideias da coisa do que está mexendo a pessoa. Quanto pode ser, isso realmente foi produtivo para mim, que adianta que eu esteja pensenizando nisso? A pessoa se enrola com coisas do dia a dia, né? Infelizmente. Então, tem coisas que, bom, fazem parte do cotidiano da pessoa, que tem coisas para compromissos, né? Tem coisas para considerar, mas quanto tempo eu dou a isso? Eu vou observando isso, que às vezes digo, olha, estou ainda pensando nisso, né? Seria uma espécie de ruminação. Em vez de estar pensando, por exemplo, qual pode ser meu próximo verbete, que ideias eu posso ter quanto a o que pode adiantar nisso, né? Então, isso também é subpensenidade. Aí a consciência está em subnível. E é mais lastimoso porque se a consciência tem possibilidade de estar em nível de melhoramento para ela, né? De ter pensamentos mais evolutivos, né? E a consciência perde a oportunidade ao longo do dia. E na mesma maniologia você coloca a entropomania. O que seria? E porque são os pensamentos entrópicos, o que faz que a consciência esteja muito com... Isso tem a ver com o vagulismo, tem a ver com a desorganização, tem a ver com a dispersão consciencial. São todas coisas que ajudam a entropomania ou se entropopensene. A consciência está às voltas sobre só um tema que não está adiantando, né? Ela não está podendo, porque, bom, é claro, terá quem diz, bom, então refletir sobre uma coisa pode ser entrópico. Não, depende qual a ideia, o objetivo e os meios que a consciência utiliza, né? A ferramenta que utiliza para poder encontrar uma solução. Tem coisas que às vezes é melhor, se a consciência nessa hora nos dá, deixar de lado, procurar outra coisa, limpar e depois voltar ao tema, a ver se encontra uma solução, né? A isso que tem que estar, que tem que considerar, né? Para solucionar, para poder na fatologia avançar. Aqui, eu queria que falasse um pouquinho, não sei se tu já falou, na fatologia, na página 14, na terceira linha, a subpersonalidade e, em seguida, a pré-serenidade medíocre. Queria que tu ampliasse as duas, por favor.
Porque tem a ver muito com a desvalorização da consciência. A subpersonalidade são coisas, é como se a consciência estivesse desaproveitando o que é possível fazer, que coisas ela não consegue realmente aprender, priorizar, aproveitar. Tu poderia dar um exemplo? Acho que eu não compreendi bem assim que tu quer falar dessa subpersonalidade aí. Porque às vezes eu considero muito a falta da consciência de não se adentrar mais a ver que coisas pode mudar disso, do que acontece com a vida. Por exemplo, eu em todo esse tempo vou vendo quanta coisa eu poderia melhorar, quanta coisa melhorei e quanto ainda falta. Então, viver sem poder melhorar a qualidade de vida, de estar repetindo coisas, eu considero que está dentro de uma subpersonalidade. Por quê? Porque eu posso estar fazendo mimeses de outras vidas, entende? Ah, entendi. Então, entanto, acontecem coisas, eu não consigo, nessa vida que eu observo que é para mudar mesmo, e eu não consigo, posso estar repetindo muita coisa de vidas passadas que não prestam. É maravilhoso quando prestam, quando a gente consegue manter um tipo de estar repetindo coisas que são pro-evolutivas. Mas quando, lastimosamente, é sempre ao contrário, né? São coisas que a consciência vê em vidas diferentes, fazendo que realmente são trafares sérios. E ela não consegue melhorar, tem mais outra oportunidade e não consegue melhorar o que poderia melhorar, ser melhorado. Então, essa luta é bastante depreciativa, né? Porque a consciência mantém, e quando vai aos poucos ela considerando o ruim que isso é e como ela pode até influenciar, né? Nisso outras consciências, né? Porque todos somos realmente exemplo, bons e maus. Em algumas coisas somos bons exemplos, em algumas coisas somos maus. Então foi por isso que você colocou ali. Então essa subpersonalidade tem a ver com isso, essa repetição infeliz das coisas que não prestam. Então seria por isso que você colocou esse o que subjace, né? Seria o que subjace. Que está por trás. Serenidade medíocre, então seria nesse sentido. Né? Medíocre porque a consciência continua, não tem avanço, né? Não tem avanços pessoais. Então se mantém mais uma média mais bem baixa, né? Mais que média. Mas medíocre para ela, porque não adianta. André? Sim. Você poderia, Cris, aqui na página 13, Estrangeirismologia, na última linha, a consciência fraudes impossibilitando as autorreconciliações. Você pode aprofundar? Sim, porque a consciência fraude é a consciência autocorrupta ou que não é leal, que é insincera, que não consegue ser autêntica. São as coisas que acontecem quando a consciência não tenta procurar um melhoramento evolutivo. Então, essa consciência fraude, impossibilitando a autorreconciliação, é justamente porque, ao não poder autoenfrentar-se, né, a consciência fraude não consegue autoenfrentamento, né, gosta do autoenfrentamento. Então, a reconciliação é impossível, porque a ideia é justamente a proposta do autoconhecimento e da autorreconciliação. Ok. E você poderia também dar uma lida e comentar as ortopensenes, né? Ortopensatas, as 3 ortopensatas. Hoje está complexo, esses ortopensatas. Volto a repetir, é do léxico de ortopensata.
Pensene, com a evolução, a consciência sai do N da instintividade, vai para o Zen da emocionalidade, até chegar ao PEN do autodiscernimento. Então, antes tínhamos falado, quando você perguntava o tema de condutas que podem levar a gente considerar o tema do subcérebro abdominal e como pode considerar como psicopatologias da vida cotidiana, né, de acordo às condutas. Mas o que acontece aqui, o que o professor Waldo está colocando, que na evolução vai passando por todas essas questões. A consciência passa do que tem a ver o primário, né? Vai assim, escalonando das energias ao Zen e do Zen ao PEN, que é o que vai, a partir dessa reciclagem, vai conseguindo melhorar a mental somaticidade, vai podendo conquistar mais domínio sobre o mental soma. O mental soma se vai impondo, né, sobre o psicossoma e sobre o holochakra. Okay. Respondi? Não, mas tenho que conseguir. Ok. Não, Pensenes, 2, ele falou do... tem que comentar as 3. 2, Pensenes. É muito mais fácil sincronizar os atos respiratórios, os batimentos cardíacos e os movimentos das pernas e braços das pessoas do que afinar os seus pensenes no mesmo tom. No mesmo tom. Fica bem claro a dificuldade que é começar a estudar a pensenidade. E como o equilíbrio vai se dando a partir do nível de pensenidade que a consciência tem. Até atingir o tema da retilianidade pensênica, né, autopensênica. Realmente eu penso, sabe, que que sempre foi um tema que foi bem interessante para mim, quando o professor coloca aí no Projeciologia, o tema a vibração, né, como os pensenes vão produzindo determinada vibração e a partir daí a consciência vai tendo uma resposta em todo o holossoma. Aí podem aparecer as condutas, né, mais instintivas ou mais reflexivas, o tema de patologias, diferentes patologias. Então, como é difícil conseguir e conquistar esse tipo de vibração, né, de vibração no tom do pensene. Como é bem difícil e tudo indica que a gente chega, né, evolutivamente, mas não é fácil não. O terceiro é pensenidade, sair da movimentação dos bíceps para a articulação dos pensenes é sinal da inteligência evolutiva. E isso tem muito a ver, sabe, com quê? Com os pensenes focados na assistência. São coisas que eu coloco aqui, por exemplo, a ver onde está, na fatologia, com respeito ao fato de o poder genuíno ser a sabedoria na interassistência. Porque aí é a maior expressão, eu considero, de inteligência evolutiva. Por isso não é fácil o aprendizado da assistência, mas eu penso que o nó gordo é essa questão dos pensenes, né? Da pensenidade. A gente pode, por exemplo, no meu caso, tentar ir aprendendo, né, a partir dessa vida o tema da assistência, né, com profundeza. Mas a consciência tem que mexer com o mais íntimo dela, para ir vendo o que não consegue a partir disso, para poder focar mais uma coisa assistencial, cosmoética, universalista, aberta, né, de abertismo consciencial. Ok.
Agora tem uma pergunta aqui na Fatologia, página 14, nona linha, sobre as basbaquices. Ele está perguntando para você também, além de comentar, aí ele faz uma pergunta assim: quais são as basbaquices sutis mais comuns entre as consciências intermissivistas da CCCI? Olha só, que pergunta. Eu penso que o não aproveitamento dos projetos, do trabalho que traz um intermissivista já prefixado, né, nos cursos intermissivos. O não aproveitamento do tempo, né, o tempo útil, aproveitamento do tempo tem o verbete, né? E os cursos intermissivos também é um tema bem importante. Eu ontem lia em autorresponsabilidade como o intermissivista deve focar que o que ele ganhou foi o maior, considerando o curso intermissivo. Então, as basbaquices se tornam bem problemáticos, uma coisa bem séria quando a consciência está preparada para pensar grande, né? Porque quem já tem curso intermissivo está com ferramentas para pensar grande. Tem como, tem com que, né? A Conscienciologia está trazendo isso, né? Na prática, né? De todos os trabalhos, né? Dos livros, tanto os tratados, né, como os outros livros. Então, basbaquice seria isso. Por isso, subpensenidade está muito relacionado ao nível consciencial. Se a consciência tem um nível maior, se torna realmente subpensenidade quando ele não aproveita o tempo para coisas que realmente podem ser bem mais proveitosas do ponto de vista evolutivo. Eu acho que seria interessante também para esse teletertuliano, para ele se perguntar por que ele está interessado na basbaquice da CCCI, né? Por que isso é tão importante para você? Por que isso mexe com você, né? Valeria a pena você pensar sobre isso, né? Mas vamos aqui, mais uma pergunta. Fatologia, página 14, 14ª linha. Quais são as características do desprovimento consciencial? E realmente é tudo aquilo que a consciência não consegue ainda atingir, né? A imaturidade, a falta de conhecimento de coisas essenciais para ir melhorando as questões, né? As questões pessoais. Eu estou realmente tentando fazer força para conseguir isso. Eu vou vindo dentro das minhas possibilidades quanto eu posso melhorar quanto a isso. O que não está podendo ser atingido, quanto eu posso ir melhorando, o que fazer de melhor para aproveitar o tempo evolutivo pessoal. E as características são isso, né? A falta de desconsideração do que é prioritário. E a gente fala com facilidade do prioritário, mas a prioridade é difícil de ser enxergada, né? Muitas vezes, quando a consciência está muito no subnível, quando está muito enrolada nas coisas que não são úteis, quando não tem o tempo dela de favorecer ela mesma próprias observação das próprias condutas, isso vai realmente sendo bem difícil de atingir, mas é realmente o melhor que a gente pode fazer. Eu estou aqui hoje sabendo que tenho muita coisa por uma caminhada muito importante por diante, mas estou fazendo força dentro das minhas possibilidades. Terá quem está observando que não é suficiente, é possível, claro que sim, é um feedback, é possível, mas eu vou fazendo de acordo às minhas possibilidades, o que eu posso fazer na hora, do melhor jeito, né, com a melhor intenção de ir melhorando e ir auscultando mais as coisas que a gente ainda não consegue, mas com uma ideia de ir eliminando aos poucos a subpensenidade,
que é o tema do verbete. Agora, na fatologia, na página 14, sexta linha de baixo para cima, é sobre o corte da rigidez conventual. Como fazer o corte da rigidez conventual? E tentando ter mais lógica na forma de pensar, tentar ser mais compreensiva quanto às coisas que estão acontecendo, poder estar, não ter uma ideias rígidas, né? Ideias que vão alterando a consciência para ir melhorando condutas, posturas que a vezes não adiantam, mesmo que a consciência vá vindo uma e outra vez que prejudicam e não o contrário, né? Que assistem. Então, essa questão de ir tirando condutas rígidas e os pensenes assim de não abertismo, realmente é isso que eu considero nesse item, de estar mais aberto, né? De favorecer mais as condutas pessoais, né? De estar mais tentando melhorar, evitando às vezes essa inflexibilidade que não ajuda a ninguém. Agora, na ciclologia, página 15, ele está pedindo para você expandir o último ciclo, o último item, os ciclos evolutivos. Os ciclos evolutivos são tudo o que a pessoa vai produzindo ao longo das vidas, né? As coisas que vão... Por exemplo, isso faz parte do ciclo evolutivo, como a pessoa vai considerando e podendo ir vindo que antes não vinha, né? Como vai dando, por exemplo, os estados momentosos da consciência, as coisas que a consciência tem que vivenciar, ir compreendendo de acordo a essa vivência, superando essas vivências, e em algum momento a gente chega. Em alguma hora a gente chega, mas questão faz parte dos ciclos evolutivos. Isso que coloca aqui, que eu lia na ortopensatologia, de como a consciência vai saindo aos poucos do Zen para das energias, né? As coisas essa coisa de reagir aí na hora, da parte da impossibilidade até chegar a uma conduta mais mental somática, leva seu tempo, claro que leva seu tempo, e faz parte dos ciclos evolutivos. As coisas que eu não compreendo hoje, a futuro espero, né? Espero poder reler meu verbete e dizer, puxa vida, eu coloquei isso, poderia ter colocado mais isto, poderia ter feito, faz parte dos ciclos evolutivos. Agora, antagonismologia na página 15, na primeira linha. Qual é o motivo do antagonismo autolucidez, ortopensenidade? Por que são antagônicos? Não, isso está errado. Isso está errado. Não é antagônico, não. Parabéns para você. Houve um erro aí. Não. Talvez justamente é o contrário, né? Seria um binômio, autolucidez, ortopensenidade. Agradeço a menção, porque eu não tinha olhado que ficou. Foi erro, sim. A falta de lucidez seria, né? Ou a hipolucidez e a ortopensenidade. E aí seria realmente um antagonismo, né? A hipolucidez com a ortopensenidade. Poderia deixar no antagonismo e colocar hipolucidez? Claro, ou passar para o binômio, acho que é mais fácil colocar o hipolucidez, né? Hipolucidez, isso. Hipolucidez, no ortopensenidade. Isso. Fica melhor. Muito grata, hein? Prestou atenção. Prestou atenção, eu não tinha olhado. Antes de passar aqui para a Marilux, eu queria falar que nós vamos ter aqui mais uma turma da Escola de Parapsiquismo. Aliás, a professora Cristina Nievas foi aluna da primeira turma. Sim. Então, nós já estamos na 9ª turma agora, vai se iniciar em 2018. E agora
essa escola ela tem 3 módulos, essa modalidade, 3 módulos de 5 dias, que acontecem em janeiro de 2018, depois julho, depois janeiro de 2019, e entre os módulos tem atividades que são as maratonas parapsíquicas. Né? Então, quem quiser desenvolver o parapsiquismo de uma maneira sistematizada, com uma metodologia específica, né, que é uma metodologia baseada em competências parapsíquicas. Autocompetência, né? Isso, então ela pode desenvolver inúmeras, aqui no curso a gente aborda 31 competências, mas tem muito mais, mas as principais estão aqui. Então quem tiver interesse em desenvolver o parapsiquismo dessa maneira metodológica, é só procurar aqui a recepção do CAEC. O telefone 2102-1499. Se você me permite, eu queria colocar uma coisa que é realmente leal, né? Poder reconhecer. Quando eu comecei a escola do parapsiquismo, eu realmente me considerava casca grossa. Eu não tinha realmente muito nível de percepções. E quero dizer que ao longo do curso e depois, né, depois de finalizado o curso, eu fui realmente melhorando muito as parapercepções. Então, isso também faz parte do ciclo evolutivo. A pessoa que antes perguntou o que é o ciclo evolutivo, a pessoa passa do cascagrossismo a um melhoramento de paraperceptibilidade, né, até ir crescendo e chegar ela realmente a ser uma consciência, a um parapercepciologista. Em alguma hora a pessoa vai conseguindo. Mas uma questão que eu aproveito também em relação com o verbete que eu tenho, eu coloco, por exemplo, em parafatologia, a imaturidade, o despropósito manifesto na manutenção da imaturidade, refreando o desenvolvimento parapsíquico. E isso tem a ver com a subpensenidade, lógico, porque a pessoa não consegue ela progredir, ir melhorando, quando não tem essa possibilidade de ir melhorando as condutas imaturas. E é lógico pensar isso, porque o parapsiquismo é uma ferramenta séria e deve ser realmente acessível para quem está mais maduro, né? Para poder realmente tirar partido dela. É uma coisa realmente, pode ser uma arma, né? Então, a consciência tem que ter, logicamente, um nível de maturidade bastante importante para poder ela ir melhorando seu nível de parapsiquismo. Muitas questões não dão, até nós mesmos, né? Não sei qual a sua opinião, mas não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Acho que é isso mesmo, sem parapsiquismo, como que a gente vai sair da subpensenidade? Você tem uma visão limitada, então não tem como. E logicamente, ao mesmo tempo, a mesma pessoa freia, né? Porque o parapsiquismo ajuda muito, mas também mostra muita coisa da própria consciência. E se a consciência não decide mudar, haja que, bom, é assim mesmo e não interessa qualquer mudança proposta, e dificilmente a consciência possa melhorar o nível de desenvolvimento parapsíquico. Porque, para quê? É inútil. Se ela não muda, por que o parapsiquismo vai mudar? Né? Continua tudo o mesmo. Claro, está tudo no mesmo, isso faz parte. Por isso também eu considero aí a falta de afeto pessoal, né? De afeto da consciência. Porque tudo que vai eliminando e deixa o anti, né? O anti-evolutivo, né? Por isso eu considero que é possível que esteja dentro da síndrome da ectopia afetiva. Porque é um buraco que a consciência tem, com respeito de desafeto grande, né? Quando ela fica aí e acha que, bom, está bem assim, que está tudo ótimo, que não tem por que mudar, e tem coisas, todos temos, né? Todos, às vezes mais, outros menos, todos temos realmente necessidade de mudar.
Muito bom. Cristina, Sim. na página 15, em efeitologia, o último efeito, você coloca os efeitos das verpons nas melhoras autoevolutivas. Sim, te agradeço a pergunta. Por quê? Porque a verpom tem um tom, né? Falando antes da vibração do tom. Como são propostas de ideias evolutivas, a consciência vai conseguindo mudar e muito a pensanidade, porque começa a ter uma influência saudável, né? Nesse ponto de vista, de coisas que realmente são proevolutivas, que dão para a consciência. Por quê? Porque o foco das verpon é ativar a mental somática da consciência. Realmente alimento ao mental soma. Então, isso vai produzindo todo um efeito realmente de melhoras na pensanidade. Eu devo agradecer nesse ponto muito trabalho feito de traduções ao espanhol dos tratados e de vários livros também, porque isso tem me ajudado demais a poder ter um outro foco de pensanidade, uma outra proposta, ter temas bem mais importantes para a gente, digamos, estar aproveitando, né, elaborando a elaboração de ideias a partir das verdades relativas de ponta, que a pessoa pode ler e aparentam ser fáceis, mas são profundas, porque são ideias realmente avançadas, que se a consciência não tem como, por exemplo, por não ter experiências ao respeito, fica difícil, mas que acontece? Vai aos poucos melhorando todo o tema neuronial, porque a consciência, para poder ir tentando todo o trabalho de poder tentar captar as ideias, né, poder compreender as ideias, vai criando assim, sinapses neuroniais. E com isso os efeitos vão sendo bem produtivos quanto à pensanidade. É uma maneira bem clara de ir quebrando a subpensanidade. Você coloca aqui na parafatologia, casando com essa pergunta aí, as benesses do melhoramento bioenergético. Porque, claro, é limpeza, né? Isso tem a ver com o que eu coloco na frase enfática, né? Que coloco a higiene energopsicossomática. Por quê? Porque começa a pessoa a limpar, fazer limpeza. E, por exemplo, uma das coisas bem burras que a consciência pode ter, sabendo a seriedade que isso tem, não fazer mais trabalho pessoal para conseguir o autodomínio energético. Isso faz parte da temática que eu estou colocando, né? São coisas que a consciência deve reconhecer como antievolutivo, uma coisa realmente danosa. Isso é danoso, autodano para a consciência. Então, não ter tempo, como é possível que a consciência não tenha tempo, tendo toda a informação, né, necessária, a consciência não dá tempo para praticar mais vezes ao longo do dia o trabalho energético até ela conseguir, com só pensar, no estado vibracional. Eu tenho tido melhoras, claro que sim, mas ainda não estão otimizadas. Ainda não está. Eu reconheço que eu tenho que conseguir maior assim, dedicação, né, ao longo do dia. E isso faz parte da subpensanidade, né? De não fazer o que a gente está sabendo que é produtivo. Agora, na trinomiologia, o último trinômio, na página 15. O trinômio... Ortopensenidade, autoequilíbrio, autoevolução. Exatamente. Quando a gente consegue realmente quebrar essa subpensenidade, a consequência é que a consciência começa já melhoras maturativas, porque ela começa já a atrever-se, né, a pensar grande,
a ir pensando melhor para ela, melhor para os outros, né? Sempre que a consciência penseniza bem, não se favorece somente ela. Aí começa todo o trabalho autoevolutivo. Mas se ela não consegue essa ortopensenidade, né? O pensamento correto, o pensamento cada vez mais ajustado à sua realidade intraconsciencial, vai sendo difícil. Isso acho que é realmente a síntese do que seria romper, né, com essa subpensenidade. E não existe coisa melhor, né? Se você está bem com você, a gente está bem com os próximos, né? Com as e porque vai conseguindo a pessoa, vai conseguindo melhorar em condutas dela, e sempre vai ser um aproveitamento não só para ela, sino para os outros com os quais ela se relaciona, né? Sejam consciências mais perto delas, né, do seu núcleo familiar, mas não só amigos, consciências que ela conhece no trato do dia a dia. É sabido que a consciência vai em todo melhoramento, o somático implica todo um melhoramento ao redor dela. Fica uma interação saudável geral. Né? Lógico, aí começa dentro da comunicologia o melhoramento do convívio, o convívio com ao redor, tudo que a consciência tem que dar vai melhorando. Então essas coisas vão sendo realmente bem produtivas, e aí se entende o que seria a hiperlucidez, né, com a ortopensenidade. A consciência, quanto mais lúcida fica, de acordo às informações que ela vai adquirindo, vai conseguindo fazer maior investimento na ortopensenidade. Porque o que presta é realmente um investimento bem inteligente, né? Cristina, sim, na trinomiologia, na terceira linha, tem o trinômio insegurança, incerteza, dúvida. Isso é um crescendo positivo? Não, é um crescendo da subpensenidade, digamos, um crescendo antievolutivo. Porque vem para a dúvida, né? E a dúvida seria o princípio da dúvida, né? Porque a pessoa, quando, por exemplo, uma pessoa que está com uma sensação de impotência, de que uma coisa ela não pode fazer, pode vir toda uma sensação de autodepreciação da consciência. Ela fica insegura, começa com medo de fazer, acha que não, melhor não, ou faz errado, né? Então, essas questões vão produzindo todo isso que eu te agradeço a pergunta, porque isso vai alimentando o bagulho autopensênico que antes perguntaram para mim. Como a consciência vai realmente produzindo coisas que não ajudam, dá toda uma psicosfera doente, né? E a consciência vai atuando em função disso, porque começa o pensar e leva a outro, né? Por uma questão de empatia, nesse caso de empatia anticosmoética. Mas, bom, um pensene vai se relacionando com outro do mesmo nível, e assim a consciência entra numa entropia. Aí estão os entropopensenes. Tudo isso vai promovendo os bagulhos autopensênicos. A abordagem que ela está dando aqui é mais no sentido patológico, da dúvida, assim, da pessoa insegura, da pessoa que tem decidofobia. Não é na pesquisa, às vezes tem uma dúvida sadia, que é outra coisa. Que está relacionada à subpensenidade, que é patológico, né? Uma patopensenidade. Ok, obrigada. Terezinha? Patologia, na quarta linha, né? A ancestralidade. Queria que tu ampliasse para mim, por favor. E a ancestralidade eu relaciono com a serexualidade da consciência, as coisas centrais que a consciência traz na paragenética, que são manifestas no temperamento da consciência. Entendi. E com respeito a isso.
Também tem relação com a subpersonalidade. Com a são as coisas, porque nós vimos com toda uma história, sim, a gente já sabe disso, né? Então, estar lidando com isso, de coisas que a gente traz e que podem estar bem inerentes a seu dia a dia, coisas como ela vê a vida, né? Como a consciência pode enxergar a vida. Tu colocaste depois também ali, o desinteresse no prioritário, teria a ver com essa questão também? Sim, a falta de interesse do prioritário, porque a consciência, justamente com essa necessidade, como te diz, com essa conduta, isto que acabam de perguntar, por exemplo, todo esse holopensene de inestabilidade, de insegurança, de mal-estar, de considerar que ela não consegue, dificilmente enxerga a consciência a prioritário, o interesse pelo prioritário. Isso surge justamente quando a consciência está mais lúcida, quando a consciência consegue limpar um pouco a holopensenidade e consegue ir observando, né, as coisas que são prioridades. Mas com o tema da subpensenidade, o sério é que a consciência vai deixando de lado a prioridade, porque se torna autoenfrentamento. E se a consciência não se considera capaz de autoenfrentar isso, fica sempre no mesmo jeito, né? E não avança. Não avança, diz, não, eu não posso fazer isso, por exemplo. Eu não dá, não. Escrever verbete não dá. Não é para mim, isso não é para mim. Porque a consciência tem que começar a se expor, mostrar o que ela está podendo, o que ela ainda não pode, não consegue. Isso pode estar muito relacionado com as situações que falei antes, de orgulho, de vaidade pessoal, que faz que a consciência prefira a não escrita, porque é melhor. No meu caso, eu estou muito lutando com o tema do livro. Eu já estou tendo ideias, mas eu estou vendo que uma das prioridades que eu tenho para eu fazer, uma delas, entre tantas outras, né? Mas uma delas é isso. Então, eu estou tentando fazer força. Por enquanto, estou escrevendo verbete. Não fico nessa zona de conforto que pode dizer, não, isso é difícil, melhor não, vou me expor, o que vão dizer de mim, o que vai considerar. Eu tento, ainda não consigo o prioritário que é o livro, mas estou nisso, estou trabalhando nisso. Mas o que tu acha que mesmo a pessoa tem muitas informações, ela fica, como tu diz, rodeando e não chega ao prioritário? E a centralidade pode ser, se ela teve, por exemplo, já que você perguntou, teve experiência de efeitos negativos quanto à sua escrita, pode ser que ela tenha dificuldades de se posicionar e começar a escrita, sobretudo a escrita conscienciológica, né, que ela é baseada na cosmoética, no nível da consciência, se expor, tentar, e uma vez que ela consiga se expor, tem que fazer alguma coisa, não pode continuar nisso, né? Está bem exposto, é fratura exposta. Cada um que apresentamos verbetes, mostramos a fratura exposta. Depois a gente tem que ir vendo como ela consegue superar, né? Enfrentar isso e superar. A ideia sempre vai ser isso, né, de superar, mas isso do prioritário, por exemplo, quando a gente deixa de lado o prioritário, está mostrando aí falta de autolucidez, falta de racionalidade, de lógica, de como está a situação evolutiva dela, né? O que ela precisa na hora para poder avançar. Se a consciência justamente esse que é o prioritário vai deixando de lado, é realmente uma questão bem séria para a gente dizer chega, né? Chega. E aqui mesmo na fatologia, na 15ª linha, você colocou o anti-esquadrinhamento de si próprio. A falta de interesse pelo que ela é.
que seria fazer esse esquadrinhamento? Poderia dar um exemplo? E seria a autovigilância, autoobservação, o autointeresse por saber como ela funciona. Tá, mas Cristina, tem alguma técnica assim que você utiliza para fazer esse esquadrinhamento? Eu me observo muito e vou observando, às vezes, também pelo feedback que eu percebo das consciências com as quais eu me relaciono. Então, esse anti-esquadrinhamento é quando a consciência não nem pensa quanto a ela, como ela é, que coisas ela faz de bom, de errado. É como uma autopesquisa baseada em ir tentando melhorar. Se a consciência não vai se observando, como ela sabe, como ela atua, que coisas ela não consegue, que coisas ainda falta aprender, que coisas aprendeu errada. Tá bom. Posso perguntar mais um? Aqui na página 15, na polinomiologia ali, nomiologia, eu queria que tu falasse... Polinomiologia? O primeiro polinômio ali, por favor. Que fatuística, casuística, parafatuística, paracasuística. E são as coisas que os fenômenos, os parafenômenos, os fatos e os parafatos que vão promovendo os casos da consciência, que falam da sua própria história, né? O que acontece. Eu penso das coisas que acontecem comigo, que tanto intra como extrafísicas, o que tem a ver comigo. E é burrice pensar isso não tem nada a ver comigo, né? Que às vezes a consciência, como não sabe, considera isso, por que aconteceu isso comigo? Isso não tem nada a ver. E aí aparece o senso de reclamação, né? Aí aparece a consciência alimenta a questão da vitimização, da reclamação, de por que acontecem essas coisas com ela, da injustiça, o senso de injustiça, né? Então, todas essas coisas vão favorecendo a partir da consciência não ter o conteúdo necessário para interpretar isso. Mas, aos poucos, eu vou vindo com muito pouca coisa, lógico, mas dá para a gente ver por que acontecem algumas coisas. Tanto fatos como parafatos. E os parafatos conduzem aos fatos, né? Então, por isso eu coloco aí esse polinômio, como a consciência tem que considerar isso, né? Pensar, porque temos muitas das coisas que acontecem conosco, não são gratuitas, não é que veio assim, aconteceu e a gente nem sabe o porquê. As surpresas, por exemplo, é falta de conhecimento, a gente ainda que não tem suficiente informação, né? Porque eu penso, né, que o que para o pré-serenão é surpresa, para a consciência mais lúcida é uma coisa óbvia. Então, o que quer dizer? Que nós temos pouca informação das coisas que acontecem conosco, mas é bom para pensar, por que será que isso? Porque às vezes isso conduz, a consciência vai adentrando em informações. Isso aconteceu comigo, por que aconteceu isso? Porque eu percebi alguma coisa, consciências ou alguns parafatos, né? Por que será que isso veio? E isso que tem a ver comigo, porque o que eu teria que tirar partido disso? Na página 15, em antagonismologia, você coloca ali o último antagonismo. Sim. Falácia e... Falência? Otimização. É que eu não enxergo direito de falácia. Não, falência. Então, falência e otimização, melhor claro, ainda. Porque a pessoa quando erra, né, quando não tem uma possibilidade dela acertar, né, em alguma coisa que empreende, logicamente, a otimização é o contrário. Não consegue ela
acertar aí, então seria o contrário à otimização, que quando a pessoa consegue realmente ser vitoriosa numa coisa que faz, né? Uma coisa em qualquer coisa que empreenda ela. A falência, o erro mostra realmente a falta de treino da consciência. Valeu. Agora, Cristina, aqui na fatologia, na 9ª linha, você coloca as crendices favorecendo os erros de interpretações. Porque tem acontecido comigo que a pessoa não chega a poder visualizar ou poder compreender, né, as crendices dela. Não seria compreender, fazer consciente, né, isso. A pessoa fica sem condições de poder ela otimizar isso, poder melhorar isso. Então, o que acontece? De acordo às suas crendices, a consciência interpreta. E sempre vai interpretar errado. E claro, porque tem muito aí de questões de... o quê? Pode ser religiosidade, né? A ingenuidade, a cultura, idiotismos culturais que a consciência tem, que fazem que ela tenha determinados conceitos, os preconceitos entram aí também, né? Ela não tem essa possibilidade de considerar uma postura mais aberta, e a interpretação é lógico que vai dar errado. Eu tenho tido assim, por crendices, condutas assim de interpretar errado, ou de não interpretar. É difícil, por exemplo, interpretar o que está pensando o amparador para melhora da gente. Às vezes isso aconteceu, e você está enxergando que é o amparador mesmo que fez. E a pessoa fica às vezes brava e não dá-se conta que realmente o amparador tem feito isso para a melhora dela. Isso é realmente uma crendice de que tudo aquilo que a gente vivencia como um choque, né, como uma coisa séria que pode afetar que pode ser até ofensivo, infelizmente, né? Infelizmente, até ofensivo. A gente chega a pensar quando realmente a ideia é que a consciência possa considerar que está atuando errada, que dá para ela atuar melhor. E muitas vezes as crendices favorecem isso, infelizmente, né? Ok. Bom, eu queria lembrar novamente que nós vamos ter mais uma turma da Escola de Parapsiquismo, iniciando em janeiro de 2018. A Escola de Parapsiquismo, ela utiliza uma metodologia nova, diferenciada, em que se desenvolve competências parapsíquicas. São todo 31, tem competências daquelas básicas e tem outras mais avançadas, tipo parapercepção impressiva, paracaptação retrocognitiva, parapsiquismo intelectual, polivalência, instalação de campo energético, semipossessão benigna, escagem lúcida e vai por aí afora. São 31 ao todos. Então, quem tiver interesse, só procurar o CAEC, telefone 2102-1499. Nós vamos ter também o curso Autodesassédio Mental Somático, um curso com os epicons as epicons Mabel Teles e Marina Tomás, que vai ser nos dias 10 a 12 de novembro. É um curso inédito da Unescom. O curso Pangrafologia Verbetológica, depois acho que a Marilux vai falar mais, mas é um curso de campo da Enciclosapiens, que vai acontecer no dia 29 de setembro e 1º de outubro. Da Consecutivos, nós vamos ter identificação da retrosenha pessoal, é o único curso no ano, sobre a retrosenha, vai ser de 29 de setembro a 1º de outubro, e depois, 21 e 22 de outubro, o curso Técnicas Retrocognitivas com a professora Daiane Roça.
E nós vamos ter um evento de intercooperação científica, um encontro com o professor Dr. Rico Sneller, que é um professor, doutor, pesquisador do parapsiquismo da Universidade de Leiden, na Holanda. Ele é autor de vários estudos sobre parapsíquicos e autor de um livro, né, sobre parapsiquismo. Ele é da Holanda. Vamos ter o curso também, o segundo curso, Reciclagem da Pensenidade Religiosa, uma parceria da Simpar, da Pré-IC de Paremiologia, em parceria com a CIP. E vamos ter o curso Bioenergoterapia da OIC, que são 10 encontros, todas as segundas-feiras, das 19 às 22 horas, outubro, novembro e dezembro. Então, quem quiser mais informações, na OIC, telefones da OIC. Bom, Cristina, nós estamos chegando aqui ao final. Você gostaria de comentar mais alguma coisa, de que não foi abordado no seu verbete, de abordar mais algum tema que não foi esclarecido? Na realidade, houve bastante informação, pelo menos o que eu tentei abordar é a seriedade da pensenidade, sobretudo as tendências que a pessoa tem, pelo qual ela, de acordo ao que percebe, o que vivencia, vai produzindo, vai elaborando pensando, né? Aí entra muito a intencionalidade. Eu vou observando a seriedade, como a intencionalidade está muito unida ao pensene, à qualidade do pensene. Então, são coisas são ferramentas que eu fui ao longo dos anos da Conscienciologia experienciando nas informações, nos cursos feitos, né? Todos os cursos teórico-práticos que tem que planteia a CCCI, e eu vou ouvindo que não dá mais para a gente ir deixando de lado, né? Desconsiderando. Esses verbetes eu considero uns dos que estou tentando assim como dizer, colocar eu mesma no ponto, né? Para ir vendo que coisas não dão já a possibilidade de manter. Eu vou tendo assim firmeza nas coisas, eu estou vendo muitas melhoras no tema de observação, de poder estar mais atenta, né, nas coisas que acontecem comigo e com os outros, uma questão lógica, né, de interação. E a gente não deixa de considerar o pouco tempo que a gente tem para poder ir elaborando mais e mais a questão da evolução, né? do aproveitamento da evolução. Então, essa foi a ideia, que tomara que tenha sido considerada, das coisas, o que pelo menos para mim são consideráveis, importantes, no tema da evolução. A pensenidade é, para mim, base. Fundamental. Muito bom. Nós agradecemos, então, a verbetógrafa, a professora Cristina Nievas, que é o seu 17º verbete. Agradecemos aqui a participação de todos os tertulianos, as perguntas dos teletertulianos. Agradecemos toda a equipe aqui do Tertuliário, a equipe da Enciclosapiens, e passamos para os nossos avisos e divulgações. Ok, as pontuações da tertúlia de hoje. Tivemos 15 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 10 perguntas online. Hoje temos 2 recados, a Nilce com o curso de campo Imersão em Conscienciometria e a Marilux com o curso de campo Pangrafologia Verbetológica. Boa tarde. O meu convite é para aqueles que querem ampliar o conhecimento quanto à própria realidade intraconsciencial, que queira favorecer a compreensão das prioridades recinológicas e evolutivas pessoais no momento atual, ou que queira também ampliar a autolucidez quanto ao papel pessoal na Max Pro X grupal, através do aprofundamento autoconscienciométrico. Esses são os objetivos do curso Imersão em Conscienciometria, que é um curso de campo. Ele acontece no hotel fechado em imersão, entra na sexta-feira à tarde e sai no domingo, no final do dia.
e intercala os campos bioenergéticos com workshops conscienciométricos. Nesses workshops é trabalhado as questões bem individuais, buscando estabelecer qual é a articulação entre os traços intraconscienciais, os trafórios, os trafares, trafais, muito pessoal, individual, ali no momento de cada um. E também, com relação aos veículos de manifestação, uma análise da manifestação em geral, o que está comprometendo mais, o que está favorecendo mais em cada veículo de manifestação, objetivando chegar num autodiagnóstico bem preciso, que vai, através desse autodiagnóstico, trazer uma homeostase. Então, estão todos convidados, o período é de 3 de novembro a 5 de novembro, da sexta-feira ao domingo. E mais informações podem acessar o site da Conscius, que é www.conscius.org.br, ou então vocês podem acionar pelo telefone 45 99994 1460. Esse número de celular da TIM também tem um WhatsApp. Vocês podem entrar ali com pedido de esclarecimento que queiram, que depois vocês terão o retorno. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Mais uma vez, a Enciclosapiens vem até você para convidá-lo para o curso de campo Pangrafia Verbetológica, que acontecerá aqui no CAEC, no dia 29 de setembro, daqui 9 dias. Este curso será ministrado pelo EPICOM, professora Dulce Dal, e pelo professor Hernande Brito. Qual o objetivo deste curso? É possibilitar o extrapolacionismo parapsíquico sadio por meio da construção conjunta do holopensene pangráfico. Favorecer a escrita parapsíquica tarística em prol do completismo grupal do megaprojeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Mais informações e inscrições, caec@caec.org ou pelo telefone 45 2102 1499. Obrigada. O verbete de amanhã será Sinergismo, TENEPS, Autodesassédio, com a verbetógrafa Adriana Lopes. Obrigado a todos e boa tarde.